Continuando a nossa saga, falaremos agora sobre engenharia social. Os objetivos aqui são uma introdução à engenharia social, a manipulação psicológica, como é dada essa manipulação, as fases de um ataque de engenharia social, casos reais de engenharia social, os tipos comuns de ataques de engenharia social e como se proteger da engenharia social. Usando a mesma metodologia, tá, pessoal? O que é a engenharia social? Basicamente, basicamente o atacante pretende estudar o seu alvo e, através dos seus hábitos, seus interesses, seus costumes, usar esta técnica para persuadir o seu alvo e obter informações sensíveis. Então, a gente pode chegar à seguinte definição: uma técnica usada para manipular pessoas a divulgar informações confidenciais ou realizar ações que beneficiam o atacante. Num contexto geral, explora vulnerabilidades humanas, ao invés de técnicas ou tecnológicas, ou seja, não é necessariamente um vírus de computador, mas técnicas de persuasão através de metodologias psicológicas ou psicossociais. Normalmente as pessoas que se usam dessa técnica são pessoas extremamente inteligentes, manipuladoras e persuasivas. E como funciona essa manipulação psicológica? Bom, os atacantes, eles utilizam técnicas para influenciar o comportamento das vítimas, uma técnica chamada, conhecida como pretexting. Falaremos mais um pouco sobre essa técnica um pouco mais adiante. Exploração da confiança, medo, urgência, curiosidade ou simpatia. Vimos no slide anterior que um dos e-mails enviados para a vítima continha logo no início da mensagem uma chamada, urgente, e no corpo dizia que uma compra tinha sido efetuada usando o ID da vítima, o Apple ID da vítima. E um exemplo que a gente pode trazer aqui é alguém se passando por um funcionário de TI para obter senhas. Então, a pessoa pode, dentro da própria empresa, entrar em contato, falar que está tentando acessar determinada aplicação e pede para que você informe o seu usuário e senha. Então, muito cuidado. Aqui eu tenho uma imagem, com um ciclo de um ataque de engenharia social. Mais uma vez, trazendo aqui um alerta sobre as publicações das redes sociais. Eu não estou dizendo que você não deve publicar. O que eu estou dizendo é para que você se atente a informações suas. Eu vejo muita gente colocando aqueles templates, como, por exemplo, um tipo de comida, por exemplo, um esporte praticado, um programa de TV. Tudo isso serve de informação para o atacante. Então, cuidado. Então, a primeira etapa do ciclo é coletar informações. A partir daí, o atacante ele vai planejar o ataque. Como é que ele vai fazer isso? Vai mandar um e-mail para essa pessoa, a vítima, mandar uma mensagem no direct do Instagram, enviar uma mensagem, por exemplo, no WhatsApp. Inclusive, ele pode até se passar por terceiros, alguém conhecido seu. Hoje é muito fácil você obter um chip de celular. E ele vai passar a obter as ferramentas, como por exemplo as próprias redes sociais, das pessoas. Existem aí grandes perfis aí na internet, Existem por aí ferramentas na internet, que não convém mencionar aqui, pois não é o foco da aula, onde ele pode extrair as informações mais precisas, informações mais sensíveis sobre essas pessoas. E a partir daí ele começa a enviar o seu ataque. E a partir disso ele utiliza as informações obtidas e aí começa novamente esse ciclo, Porque aqui é direcionado para uma pessoa ou pessoas que tenham o mesmo perfil. Casos reais de engenharia social. Eu tenho aqui uma imagem do brilhante, Kevin Mitnick, que ficou conhecido nos anos 90 por ter aí invadido grandes corporações, inclusive corporações de inteligência, e militares, por exemplo, Na data que eu gravo aqui esta aula, eu uso a referência com o seu falecimento que aconteceu recentemente. Após ser capturado depois de uma longa jornada, uma longa batalha, ele decidiu então sair dessa vida e virou palestrante e escreveu esse livro aqui que eu recomendo também a leitura, que é A Arte de Enganar. Ataques de hackers controlando o fator humano na segurança da informação. Como se precaver, como se prevenir de um ataque de engenharia social. Educação e conscientização de funcionários sobre riscos. Então, quando você trabalha numa empresa e de repente chega alguém que você não conhece, mas sabe que você trabalha nessa empresa, pois obteve informações suas através de uma terceira pessoa. Então, se essa pessoa se aproxima até você de maneira amigável, cuidado com as informações que você passa para essa pessoa, como, por exemplo, seu próprio e-mail ou seu número corporativo.
Desconfiar de pedidos não solicitados de informações, que isso termina casando com o item anterior. Verificação rigorosa de identidades antes de fornecer informação. Quem é a pessoa que está tentando obter informações de você? E aqui eu abro um parêntese. Como a grande maioria dos dados terminam sendo públicos, é muito comum você receber mensagens com ofertas de planos de telefonia, de internet, por exemplo. Eu sempre questiono, sempre questiono. Sobretudo se você é uma pessoa jurídica, então é muito comum, é muito mais comum acontecer esse tipo de ataque. Eu sempre desconfio, eu sempre questiono e recomendo que vocês façam o mesmo. E o uso de autenticação de múltiplos fatores, que apesar da sua complexidade, termina se tornando muito eficiente, pois uma tentativa de ataque, se o atacante vai passar a primeira camada de segurança, ele vai se esbarrar na segunda, na terceira e assim sucessivamente. Então, quanto mais camadas de proteção você tiver, mais complexo, mais difícil será a vida do atacante. E aqui eu trago um prompt, né, para que você lubrifique o seu conhecimento. E para que as aulas fiquem mais dinâmicas, eu sempre adoto esta metodologia. Então você vai usar a sua inteligência artificial, como o próprio chat GPT, e vai digitar lá o seguinte: sobre ataques de engenharia social, fale sobre o caso do Twitter em 2020 e sobre o Kevin Mitnick na década de 90. Resuma em poucas linhas e cite referências. Espero que tenham gostado dessa aula e seguimos na nossa jornada.